Olá pessoal, eu sou o Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou bater um papo com o Luiz Delfim, que é diretor-geral da Softs no Brasil. Delfim, queria te agradecer pelo bate-papo, pelo seu tempo aí, eu sei que está corrido com todos esses acontecimentos aí que a gente está vivendo. Queria te agradecer aí pelo seu tempo. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com você e com todos que vão acompanhar essa nossa conversa. Prazer e espero que a gente possa compartilhar algumas informações do que a Softs está fazendo nesse momento. Legal, Delfim. Nos últimos dias nós noticiamos aí que a Softs adquiriu 2 máquinas, né, para fabricação de máscaras cirúrgicas. Uma máquina que vai vir para o Brasil e uma para o Chile, né? E que parte dessa produção a Softs vai fazer doação para os governos estaduais e municipais, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa ação da empresa, Delfim. Bem, nós adotamos desde o início da crise, como nós estamos em vários países da América Latina, e essa crise ela vem acontecendo de uma maneira em períodos e fases diferentes. Então, existem países onde nós atuamos que estão com restrições muito maiores, é o caso do Chile, onde é a nossa sede, é o caso do Equador, é o caso da Colômbia. E a partir do momento que a gente começou a perceber que isso iria se alastrar para todos os países, primeiro a contaminação e depois o risco dessa contaminação, nós decidimos adotar um protocolo muito estrito para garantir a segurança de todos os nossos funcionários, né? Então, esse protocolo passou, por exemplo, a definir que 100% dos funcionários que não são estritamente necessários de estar na nossa operação fabril, seja na distribuição ou na produção, deveriam estar saindo dos escritórios e 100% fazer home office. Hoje o grupo CMPC como um todo tem mais de 4.000 pessoas em home office em todas as operações que a gente tem no mundo. A gente tem não só as operações na América Latina, tem escritório na China, tem nos Estados Unidos, e 100% da nossa população que não opera, trabalha em fábrica, está em casa. Esse é um protocolo. Segundo protocolo, para aqueles que estão em fábrica, que estão no centro de distribuição, que são fundamentais a gente garantir a continuidade operacional e o abastecimento do mercado para os nossos consumidores, a gente adotou um protocolo muito restrito de como operar e como trabalhar dentro das nossas dependências. E parte do protocolo vem de EPIs necessários para atuação e não só dentro da fábrica, mas também no transporte à fábrica. Então, por exemplo, nós adotamos um protocolo de que todo funcionário nosso deve utilizar uma máscara no caminho da sua casa até a fábrica, depois dentro da fábrica e no caminho de retorno. Isso fez com que a gente tivesse uma grande demanda de máscara, pelo número de funcionários que a gente tem nas nossas operações, não só dentro da Softs, mas aqui falando até o grupo CMPC como um todo. Okay. E, obviamente, que os mercados não estavam prontos para nos atender. Então, tendo muita dificuldade para começar ao uso dessas máscaras, somado a isso, a gente começou a acompanhar que os governos, e no caso do Brasil a mesma coisa, estavam com dificuldade de garantir o abastecimento para os profissionais de saúde. Então, somado tudo isso, nós tomamos uma decisão muito rápida do Conselho da Empresa, de que nós deveríamos contribuir nesse momento de crise, com aqueles profissionais que estão doando o seu tempo, estão colocando até inclusive em risco a sua vida de estar muito próximo da doença, que são os profissionais de saúde, que nós iríamos comprar essas linhas de produção, trazer elas de modo aéreo, que é muito caro fazer isso, mas isso porque a gente precisava reagir rápido. Então nós pesquisamos no mundo inteiro, achamos um fabricante na China que tinha 2 máquinas disponíveis, compramos essas máquinas hoje estão, nesse momento, elas estão no caminho, estão num porto de transição aéreo para poder chegar no Brasil e a outra chegar no Chile. E quando chegar aqui, nós vamos primeiro vamos instalar, vamos começar a operar e a gente vai ter 2 destinos para a produção dessa máscara. Um é para consumo interno, para todos os nossos funcionários, e a outra a gente vai doar através dos órgãos públicos de saúde, seja municipal, seja estadual, mas nós vamos doar para os hospitais, para que os doentes que estejam nos hospitais e principalmente os profissionais de saúde possam estar preparados para poder nos ajudar, a sociedade como um todo a enfrentar essa doença. Então, foi essa maneira que a gente entendeu que a gente poderia contribuir com a sociedade. Enquanto durar a crise, nossa produção será destinada para esses 2 grupos, consumo interno e doação, e a gente acredita que dessa maneira a gente vai estar dando uma parte da contribuição nossa do Grupo Softs, do Grupo CMPC, para a sociedade.
Que legal, Delfim. Parabéns pela iniciativa, cara. Delfim, e como é que está hoje a produção e a distribuição de tixo da CMPC? Nós tivemos um pico muito grande em todos os países, tivemos um pico muito grande aqui no Brasil no meio de março. Como iniciou o processo de quarentena, foi normal uma corrida ao supermercado, ou corrida aos mercados para o consumidor se abastecer. Nós tínhamos uma leitura de que esse pico ele ia acontecer e depois ele ia voltar a uma normalidade, porque, obviamente, que quando todo mundo procura o mesmo produto, você tem um risco de desabastecimento do varejo. Nós, no momento do pico, nós tínhamos um estoque alto, porque, de novo, como nós já tínhamos percebido isso acontecer em outros mercados, até na Europa, Estados Unidos, nós fomos subindo o nosso estoque. Então, do nosso lado, a gente não teve nenhum tipo de falta de abastecimento para os nossos clientes. Todos os nossos clientes que fizeram os pedidos, nós atendemos esses clientes. E o que aconteceu depois desse pico é que você teve, até agora, vem tendo uma normalização. Então, a gente entende que vai ter uma normalização num patamar acima do que era o patamar anterior, mas a gente não teve, do nosso lado, como indústria, da indústria software, a gente não teve nenhum problema de abastecimento, de atendimento, e a gente espera que a gente continue atendendo o mercado da melhor maneira possível. Legal. E a fábrica, operação full, sem interrupção? Operação full, todas as nossas operações estão full, 100% das operações, inclusive a operação também que no ano passado nós adquirimos a CEPAC também está trabalhando a full, então 100% a operação funcionando. Legal. E como é que você enxerga esse mercado pós-coronavírus, Delfim? O que você acha do mercado de tixo? Você acha que a gente vai ter um acréscimo aí no consumo? Nosso consumo per capita no Brasil, você acha que vai dar uma subida por conta de novos hábitos da população? Eu tenho... Obviamente que é difícil fazer qualquer previsão quando você está no meio de tanta volatilidade, tantas incertezas, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, tivesse que olhar uma tendência que sim, que a gente tenha um aumento do consumo, muito em função de uma mudança de comportamento por conscientização das pessoas de que precisa reforçar e aumentar os seus hábitos de higiene, o seu padrão de higiene individual e na casa. Então, a gente acredita que esse aumento de consciência gera essa mudança de comportamento e, consequentemente, um aumento de per capita. Vamos lembrar que o Brasil tem um per capita baixo, um per capita abaixo, o Chile tem um per capita de 12, o Brasil tem um per capita ainda de 6. Tem regiões no Brasil, como no Nordeste, que tem um per capita pouco acima de 2. Então, a gente tem um potencial, quando a gente compara com médias de outros países, crescer muito, né? E eu estou falando aqui só de América Latina, sem falar de Europa, Estados Unidos, que os per capita então são maiores ainda. Então a gente acredita que em algumas categorias a gente vai ter um aumento de consumo, por exemplo, a categoria de cuidado ocular, que é a toalha de papel, essa já é uma categoria que a gente percebe hoje que já tem um aumento de demanda no mercado, a gente já percebe um aumento de demanda dos nossos clientes junto a nós, de uma forma de leituras que a gente tem de sell-out no mercado, tem um aumento de consumo de papel toalha. Então, esse é só um exemplo dentre vários outros produtos que estão no nosso universo de tixo e universo de personal care, que a gente acredita que isso vai deixar um aumento de consumo no longo prazo. Legal, Delfim. E você acredita que o e-commerce ele vai entrar forte no mercado de tixo, que as empresas vão cada vez mais ter seu próprio e-commerce ou fazer parcerias com grandes players do mercado de e-commerce? Acredito que sim. No caso da Softs, nós, no final de 2018, obviamente que a gente não sabia que poderia acontecer uma pandemia mundial, mas a gente já vinha percebendo uma mudança de hábito do consumidor. O consumidor hoje ele é cada vez mais, né, o conceito de omnichannel, um consumidor que circula em diversas plataformas, em diversos canais, seja as plataformas de grandes superfícies, de loja de vizinhança, como também na sua casa fazendo uma compra por conveniência ou por qualquer outra razão, migrando também para a compra online. Em função, no final de 2018, nós decidimos criar uma área interna na Softs para olhar e focar o desenvolvimento das nossas soluções de e-commerce. Nós percorremos esse terreno ao longo do ano passado inteiro, então no ano passado nós fizemos parcerias e hoje a gente vende para todos os grandes players no mercado online brasileiro, né? Então, os grandes players internacionais como a Amazon, players locais como Via Varejo, como
como Magazine Luiza, enfim, dentre Mercado Livre, entre vários outros. E a gente também atua junto aos nossos clientes que têm plataformas online, então os grandes varejistas do Brasil, que além de vender na loja física, também vendem de online, nós também estamos lá. Legal. E no ano passado nós nos preparamos para fazer a criação da nossa loja online. Nós fizemos, o nosso objetivo era iniciar essa operação no meio do ano, e aí sim, com o avanço da crise e da pandemia, nós antecipamos a abertura da loja, e no mês passado, em março, no meio da crise, a gente fez a abertura da loja Softs, a loja softs.com.br, e o que oferece para qualquer consumidor todos os nossos produtos, né, 100% da nossa gama, fazendo atendimento como qualquer outra operação. Então, a gente acredita muito nesse caminho, porque é um caminho de escolha do consumidor, e a gente, como indústria, precisa estar atento a isso e precisa oferecer todas as alternativas para o consumidor poder acessar os nossos produtos. Então, o comércio online, a gente acredita que vai ter uma mudança de comportamento entre N categorias de consumo, e acho isso também até porque é um produto de uso recorrente. Então, eu acredito que esse é um caminho natural, e nesse momento de muita restrição de acesso, ou pessoas evitando sair de casa, que a gente já começa a observar um aumento de compras no e-commerce, faz todo sentido que também a indústria de tixo, a indústria de personal care esteja atenta e possa ser parte da solução para esse consumidor. Legal. Maravilha, Delfim. Queria te agradecer pelo seu tempo, queria parabenizar a Softs pelas ações e sucesso aí nessa nossa jornada aí, que dê tudo certo aí para todos nós. Estamos fazendo a nossa parte, da nossa gente, estamos garantindo continuidade da nossa operação para garantir que o consumidor tenha produto na ponta, e o nosso terceiro pilar, que também está conectado com a sociedade, devolver parte, né, do que a gente vive no mundo todo conectado, e devolver para a sociedade um pouco, e a gente está devolvendo aqui com essa ação num momento tão crítico para a sociedade como um todo. A gente está contribuindo com essa ação que a gente decidiu em relação às marcas. Então, acho que a gente está fazendo a nossa parte, e esperamos que todo esse momento passe muito breve e a gente possa retomar a vida de todo mundo de uma maneira mais normal possível. Obrigado, foi um prazer falar com você. Legal, Delfim. Brigadão, viu? Até logo. Um abraço, tchau, tchau.